Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está no Monte das Oliveiras. Esse dado geográfico é importante, porque o Monte das Oliveiras era um lugar privilegiado por Jesus, onde ele passava muitas horas em oração. Foi nesse mesmo lugar onde ele, rezando ao Pai, suou sangue, se angustiou, teve medo, lutou contra a tentação de fazer a sua vontade e não a vontade do Pai. Jesus, no Monte das Oliveiras, faz uma experiência de intimidade com Deus. Por isso que a oração, ela não é uma espécie de yoga, não é uma meditação para o nosso bem-estar. A oração cristã é pôr-se diante de Deus, que às vezes me pede coisas muito exigentes. Um fruto da oração, por exemplo, é a consciência de quem eu sou e não quem o outro é. Por isso que o que deriva da oração é o comportamento das pessoas. Se nós nos colocamos em oração diante de Deus, isso tem que mudar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Aqueles que se diziam homens de Deus, homens da lei, homens do templo, fiéis defensores da moral, da justiça, a vida espiritual deles produz um desejo de morte em relação àquela mulher. A vida espiritual deles não produziu um comportamento conforme a vontade de Deus. Que oração era aquela? A qual Deus eles se dirigiam? Que doença espiritual tomava conta dos seus corações? Esqueceram-se do Deus que os salvara do Egito. Passaram uma espécie de uma borracha na lei do amor que prevaleceu na vida dos seus antepassados. Será que o Salmo 78 não tinha desaparecido de suas mentes? Foi jogado fora? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Se esqueceram. Povo sem memória, povo sem memorial da libertação de Deus, amor e misericórdia. Nós corremos esse risco, meus irmãos. Nós também corremos o mesmo risco. Ao invés de apresentar nossos irmãos a Jesus para que o Senhor os salve de seus pecados, nós os apresentamos para condená-los. Por isso que a Quaresma é o tempo de purificar os nossos lábios, que se dizem tão orantes, que repetem fórmulas e mais fórmulas, muitas vezes que sentenciam a condenação eterna dos nossos irmãos. Tem boca por aí que só se abre para falar do inferno e de condenação. Melhor que tivessem fechadas, melhor que anunciassem a misericórdia de Deus, melhor que falassem da casa de Deus, que é o paraíso, do que falar da casa do demônio, que é o inferno. Que nosso Senhor converta a nossa forma de rezar. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.